Esse mês vão ter loucuras, vão ter revitalizações de franquias que a gente fazia um bom tempo que não via. Vai ter um remake que há muito tempo a gente estava aguardando, cerca aí de 20 ou 30 anos aí mais ou menos. E também vai ter adaptação de games e também de livros. Então, cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos conferir os lançamentos do mês de agosto no mundo dos filmes. Isso mesmo, muita coisa aí para ser lançado e, diga-se de passagem, coisas muito interessantes e muito fodas, né? Aparentemente o mês de agosto vai ser bombástico. Então vamos ao vídeo porque esse mês promete muito. E começa, né, com os lançamentos do primeiro final de semana aí, com o filme Trap, ou aqui no Brasil, Armadilha, que é um novo filme dirigido por Shyamalan, que traz uma perspectiva um pouco diferente, pois aqui eles vão armar essa armadilha para um serial killer, aparentemente, né, um assassino que eles não sabem quem é, mas eles sabem que ele estará em um local específico. E então é aí que entra essa trama, onde nós vamos acompanhar a perspectiva desse criminoso que está acompanhando a sua filha naturalmente em um show. E isso é basicamente a armadilha para ele, onde a equipe de SWAT, polícia, FBI, a porra toda, né, está ali nesse local para impedir que ele saia dali. Então as pessoas não sabem ao certo o que realmente está acontecendo, mas ele acaba descobrindo. E a trama é sobre ele talvez tentar fugir ou escapar dessa armadilha. Será que ele vai conseguir? Não sabemos ao certo, mas o filme parece ser bem interessante. Uma mistura de thriller, né? Esse suspense um pouco mais investigativo em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo com essa parada um pouco dramática em alguns aspectos, mas parece ser algo bem diferente, né, dessa proposta aí, principalmente envolvendo o M. Night Shyamalan, né, que a gente conhece aí de vários projetos, uns bons, outros nem tanto assim, mas enfim, é um filme que pode ser sim uma grande opção aí para você assistir nesse primeiro final de semana. O cara é outro nível de piração, irmão. E também vamos ter Harold e o Lápis Mágico, que é um filme baseado no livro de mesmo nome de 1955, onde Harold é um garoto de 4 anos que acaba adquirindo um lápis mágico. E com o poder da sua imaginação, ele vai realmente criar um universo, né? Um mundo só dele dentro das páginas. Mas depois que ele cresce, ele acaba desenhando algumas outras coisas, inclusive no próprio mundo real, descobrindo o poder real, né, desse objeto. E com isso, algumas pessoas acabam ficando meio que, né, de butuca ali, porque é realmente um poder bem diferente, para dizer o mínimo aí. O filme ele vai trazer então esses aspectos que lembram em algum aspecto aquele filme, não sei se vocês lembram, né, O Coração de Tinta, que é bem interessante, onde o mundo dos livros ali, das páginas, acaba saindo para o mundo real. Então essa é a mesma pegada, né, do filme, onde as coisas que Harold desenha meio que criam vida, né, e ele pode usar essas coisas a bel prazer, sendo o único limite a sua imaginação. E esse filme, ele é um pouco mais infantil, talvez para você assistir com as crianças e coisas do tipo, sendo um total oposto do próprio filme Trap, de Shyamalan, que é um pouco mais voltado para o suspense, para o terror ali, mas ainda assim, né, sendo lançados aí no mesmo fim de semana. Então dá para você escolher aí entre qual você quer assistir, basicamente. Não pode usar o lápis só pra você. Ele é muito poderoso. Eu posso ajudar você. Não confio no Gary. Ele tá armando alguma. E falando em adaptação, também temos a adaptação do jogo Borderlands. Intitulado de Borderlands, o destino do universo está em jogo, fazendo uma referência ao próprio game, onde vamos acompanhar um grupo um pouco peculiar, para dizer o mínimo. Sendo aí um filme totalmente pirado, na mesma proporção que o jogo, aparentemente, pelo que a gente viu nos trailers,
inclusive, né, trazendo os personagens que a gente já conhece, como o Tiny Tina, o próprio Claptrap e o próprio Krieg, que seria talvez o personagem capa ou o personagem principal, mais ou menos essa pegada, onde vamos seguir então esse grupo que está tentando salvar o universo novamente. Ou é a primeira vez, né? Porque é o primeiro filme. Sendo essa uma adaptação dos jogos, né? Que ultimamente está em alta. E sendo uma das grandes apostas de Hollywood dos últimos tempos, né? Essas adaptações de jogos, parece bem interessante, visto que está acontecendo ultimamente, né? Com ótimas adaptações. Vamos ver se essa aqui vai ser uma boa adaptação ou se vai ser uma adaptação mediana. O jogo Borderlands, né? É uma franquia insana que tem até alguns spin-offs, se eu não me engano, são 7 ou 8 jogos mais ou menos, mas da linha principal são 3 jogos numerados, né? E dentro do próprio universo dos jogos ali, né, do mundo dos games, Borderlands não é algo tão jogado assim, mas todo mundo conhece a franquia, mas nem todos jogaram, né? Mas enfim, Borderlands pode ser sim uma grande pedida para o mês de agosto e provavelmente eu vou assistir por ser um amante da franquia e claramente, né, um amante aí da história de Borderlands. E os meus amigos também estão bem animados. Então vamos conferir para ver essa nova obra, né, sendo adaptada de videogame. E ainda em adaptação, mas agora voltando para os livros, temos o filme que eu vou ser obrigado a assistir basicamente com a minha esposa, que é o filme baseado no livro É Assim que Acaba, que é um best-seller, né, dos últimos anos aí, que fez aí um grande sucesso e claramente eles fariam um filme. Por exemplo, tivemos um recente, né, best-seller aí, chamado A Quinta, que é um livro que minha esposa também está lendo, que já foi confirmado uma adaptação para ele. Então, geralmente esses livros, né, best-sellers, acabam tendo aí uma adaptação, sendo para filme ou para série. Mas, enfim, É Assim que Acaba traz a história de Lily Bloom, que tem aí um evento traumático na sua infância e decide então por se afastar um pouco disso, indo para Boston e abrindo o seu próprio negócio, né, para começar uma nova vida. E com isso ela também tem um romance com um neurocirurgião que ela acredita ser aí, né, o grande amor de sua vida. Mas isso vai ser colocado à prova após, né, ela receber uma ligação de um antigo amor de infância que pode significar aí, né, a sua alma gêmea. E então ela tem essa difícil escolha a fazer, pois os dois têm aspectos que ela gosta, mas um tem uma maior, né, afetividade com ela. Então vamos ver aí o desfecho disso tudo. E quando eu digo vamos ver, é porque eu vou arrastar uma galera comigo para assistir esse filme, porque assim, eu não gosto tanto de filmes de romance assim, né? Mas claramente eu tenho que acompanhar a minha digníssima porque ela me acompanha nas minhas empreitadas, né? E assim, alguns são divertidos, mas a maioria desses romances é aquele romance, sabe, meia boca. Então vamos ver se esse vai surpreender em algum aspecto. Então as moças aí estão muito animadas com essa adaptação. Difícil. Nós destruímos o padrão. Antes que o padrão nos destrua. E chegando então no meio do mês, temos uma franquia que retorna, com o mesmo diretor que deu origem a essa franquia, mas que acabou deslizando aí nos últimos 2 filmes dessa mesma franquia, que é a franquia Alien, com esse novo título chegando, Alien Romulus, fazendo, né, uma referência aí à própria história dos gregos e coisas do tipo, né? Mas enfim, Alien Romulus chega aí com uma proposta bem interessante, se autorreferenciando, talvez trazendo aí alguns pontos positivos da origem da franquia, né? Retornando aí aos primórdios do terror do primeiro filme, onde vamos ver, né, basicamente algumas cenas que a gente nunca viu dentro da franquia e que pode significar aí outras continuações, o que a gente espera que seja verdade, porque, meus amigos, os últimos foram bem, né,
estranhos aí, para dizer o mínimo. E Alien Romulus vai se passar aí ali logo após os eventos do primeiro filme, indo de encontro, né, às raízes da franquia, situando-se ali entre 1979 e 1986, se eu não me engano, acompanhando um grupo de jovens colonizadores que, como eu disse, vai de encontro ao primeiro filme, e que se eu falar demais aqui, né, vai dar spoiler tanto da trama que a gente já conhece dos filmes, mas também, né, desse próprio, que o trailer mesmo já entrega algumas coisas. Então, sabe, aquele negócio, aquele BO dos trailers, né, que entrega alguns spoilers. Mas enfim, o filme parece ser bem interessante, com cenas aterrorizantes e bem viscerais, algo que a gente, né, estava esperando aí dos últimos, mas enfim, aqui eles estão retornando a esse aspecto, né, do clássico de 1979. Principalmente porque eles trazem, né, no próprio trailer uma das frases mais conhecidas do cinema e também da própria franquia Alien, onde no espaço ninguém pode te ouvir. Are you sure you want to do this? E agora um remake, na verdade mais um remake dessa franquia que a gente pode chamar, né? Que é basicamente O Corvo. Mas esse aqui aparentemente também vai revitalizar, né, o clássico. O que os outros tentaram fazer, mas não conseguiram, porque, meus amigos, é difícil, viu? O primeiro Corvo talvez seja o único filme bom dessa franquia até este momento. Porque agora em agosto vamos ver, né, essa nova adaptação, esse novo remake, que eu já explico para vocês o porquê remake, né, mas enfim, vai trazer aí para a franquia. Porque a história de O Corvo conta a história de Eric Draven, que acaba sendo assassinado após a sua namorada ser assassinada. E com isso, né, vem essa entidade que seria o Corvo, porque a história é basicamente envolvida com o Corvo, que é esse ser que atravessa as pessoas do mundo físico para o mundo espiritual. Mas de vez em quando, na própria explicação do filme, que a gente até vê no trailer, às vezes as coisas não saem, né, conforme o que a gente espera. Porque essa entidade acaba resolvendo, né, deixar Eric Draven voltar à vida para se vingar das pessoas que fizeram mal a ele e a sua namorada, a sua companheira ali basicamente. E por que seria um remake? Porque o próprio nome do personagem é o mesmo, então isso caracterizaria, né, como um remake, mas ao mesmo tempo a parada da mitologia do Corvo seria que ele de vez em quando concede, né, essa segunda chance, né, para uma alma perdida, basicamente, retornar à vida. Então não necessariamente é um remake, porque isso pode sim ser repetido, né, em outra vida, basicamente, não trazendo só Eric Draven novamente. Então ele é um remake, mas não é ao mesmo tempo, entende? Porque se eles falarem que é um outro personagem, um outro nome, né, seria uma continuação, basicamente, porque o Corvo pode fazer isso aí com qualquer pessoa. Mas é um remake ao mesmo tempo porque tem o nome, né, do personagem original de 1994. Mas enfim, o personagem agora vai ser vivido pelo Bill Skarsgård, que, assim, meus amigos, é um ator insano e que está em alta aí nos últimos anos em Hollywood. Então pode ser sim uma ótima adaptação, visto o diretor, o designer de produção e também o próprio ator, que dá um show na atuação e que tem alguns aspectos ali que lembram o próprio Coringa, né, em alguns aspectos, o Coringa personagem, né. Então vamos esperar boas coisas, inclusive eu provavelmente vou assistir no cinema, porque me pega pela nostalgia e também pelos acontecimentos que realmente, né, a gente sabe aí do filme de 1994, que acabou tirando a vida aí, né, do Brandon Lee. Então vamos ver aí como eles vão fazer essa grande homenagem e essa revitalização, né, da franquia O Corvo. Quantas pessoas você já amou? E se você acha que além disso tudo ainda está faltando loucura em agosto, temos o filme Tipos de Gentileza, que traz aí basicamente
o mesmo elenco que Pobres Criaturas, com algumas mudanças claramente, mas que o principal fator do filme é realmente a loucura, porque ninguém sabe ao certo do que realmente se trata, porque vamos acompanhar aí algumas histórias que vão se cruzar no meio do caminho. Mas como essas histórias vão se conectar é o que a gente não sabe ainda, porque elas realmente são histórias distintas. Temos a vida de uma mulher que está em busca de se tornar uma líder religiosa, outra onde um policial está tentando reaver o seu relacionamento após a sua esposa reaparecer depois de ficar desaparecida por um período bem grande até, e que agora ele tem que, sei lá, tentar reaprender as coisas, né, porque é uma outra pessoa basicamente, e também um cara que está claramente, né, desesperado para retomar o controle de sua vida. Então as paradas começam a ficar complexas, principalmente porque talvez vamos seguir aí aquele ditado que gentileza gera gentileza, e algo mais complexo, né, em suas vidas pode acontecer a qualquer momento. E essas três histórias vão se conectar de algum jeito, a gente só não sabe como, porque é uma loucura só. Então, assim, fica aqui a recomendação, porque Pobres Criaturas foi o que foi, né? Open your eyes and look clearly at what's going on around you. We might all be... E também vamos ter um filme nacional que retorna após 16 anos. Isso mesmo, o clássico Estômago, que traz agora, intitulado de Estômago 2, O Poderoso Chefe. Que, para quem viu o primeiro filme, recomendo, é um filme muito bom. Sabe que vamos seguir então essa trajetória de Raimundo, que seria um chefe culinário que acaba conquistando, né, os presos ali com a sua culinária, com a sua comida basicamente, né? E com isso ele acaba tendo ali um afeto, né? Então ele fica meio que protegido porque ele faz realmente uma comida muito boa. E ao conquistar ali esses presidiários e também conquistar uma certa segurança, ele acaba ficando ali, né, sabendo de algumas coisas e com certeza, né, em meio a essa hierarquia que está dentro da prisão enquanto ele está cumprindo pena. Mas tudo isso pode ser abalado, por que não, né? Após a chegada de um poderoso mafioso italiano que está realmente disposto a tomar o controle da prisão, disputando assim o poder com o atual, né, líder aí dos presidiários. Raimundo no meio dessa treta toda e aí ele tem que decidir o que ele vai fazer em meio a tudo isso, né, enquanto ele cozinha ali pra galera. Então parece ser bem interessante, uma das continuações nacionais aí que a gente pode ficar de olho, que pode ser sim uma grande surpresa, né? Então vamos aguardar o lançamento desse filme, que promete ser sim uma grande obra. E bom pessoal, então esses foram os destaques do mês de agosto, mas não é tudo, porque ainda temos o nosso Highlight Reels com outros lançamentos que chegam agora em agosto. Então DJ, aumenta o som. Bom pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui.
Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou, né, do mês de agosto. Tem grandes insanidades e a carteira talvez chore este mês. E se você quer acompanhar outros lançamentos, a gente vai deixar aqui, né, algumas recomendações, como a nossa playlist de lançamentos do mês, que inclusive é composta aí por um outro canal, o nosso canal de games, e também pelos outros vídeos de lançamentos, como de séries, enfim, e também de outros meses, então vai estar aí também para vocês. E claro, a nossa playlist de resenha, que é bem interessante, que talvez você goste de alguma coisa. Então agora sim eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!